Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2025. Vou falar aqui sobre, na realidade, os termos da paz para 2025 da guerra da Ucrânia, que é basicamente Trump versus Putin versus Zelensky. Esses três principais atores dessa questão na geopolítica mundial e na geopolítica europeia. Quero convidá-los, inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. O que vocês assistem aqui não são fake news. Aqui somente a verdade. Inscreva-se no canal, eu conto com você. Muito obrigado. Bom, o colapso da Síria afetou muito a guerra na Ucrânia, afetou principalmente Putin, porque é muito claro que a Rússia perdeu a sua influência no Oriente Médio, e isso é uma derrota para a Rússia, o que não foi bom para Vladimir Putin, enfraquece no cenário internacional, né? E toda a retórica do Putin. Mas a retórica russa, a retórica do ditador russo Vladimir Putin, não mudou na Ucrânia. A guerra chegou a um ponto, eu diria, crítico. Acho que talvez pode ser até um ponto de virada. E agora é um limite da exploração de um lado ou de outro. Então vamos ver o que eles vamos dizer aqui. Ela chegou num termo culminante. Porque para voltar a Putin, Lavrov, o discurso deles, a retórica deles não mudou, né? Nada foi alterado, mesmo que eles tenham uma retórica com outras palavras. É como se for um disco de CD moderno e um vinil antiquado. Eles estão tocando o vinil antiquado, nada foi alterado e nada foi mudado, mesmo com as propostas do presidente eleito da América, Donald Trump, que todos correm na Ucrânia, tanto Putin quanto Zelensky, para ter os melhores resultados na mesa de negociações. Mas a retórica de Putin não mudou. A de Zelensky mudou, que inicialmente, desde o início, disse que estava disposto a negociar e concordaria com alguns termos de Trump que já divulguei aqui, eu não quero repetir novamente. E a presidência do Trump, agora, apesar de não ter assumido, né, essa discussão sobre a Ucrânia, eles já se portam como se o Trump já fosse o presidente, e nos últimos 10 dias, Putin, quanto assim também como Lavrov, que é o principal ventríloco dele nessa questão da guerra da Ucrânia, a nível da geopolítica mundial, é o porta-voz, na realidade, de Putin, os termos deles não mudaram, né? E eles dizem que estão preparados para falar de paz, né? Mas querem uma neutralidade completa, né? A Rússia quer uma neutralidade completa da Europa e dos Estados Unidos da América. O que é essa neutralidade? É uma fraseologia que mudou, é uma outra nuance. Eles estão falando como a Ucrânia ter uma garantia de não alinhamento. Ou seja, o que é isso, né? É uma coisa difícil talvez de entender, mas é uma fórmula antiquada depois da Segunda Guerra Mundial, que na realidade ainda precisamos estudar e descobrir o que eles querem dizer. Eles não querem, por exemplo, que a Ucrânia se junte à OTAN, né? A gente já sabe isso, essa política de não alinhamento. Não querem que se junte à União Europeia. Isso é considerado de questão, mesmo por 20 anos que Trump propôs que a Ucrânia não se juntaria por 20 anos à OTAN. Eles dizem que não por 20 anos não. Ela não interessa, pode ser o maior prazo para frente, não precisa estipular o prazo, né? E nem pode invocar, parece que o Putin não quer invocar aí ou melhor, invocou a imortalidade, como se ele fosse presidir a Rússia pelos próximos 30, 50, 60 ou 100 anos, né? Porque ele não quer isso em nenhum momento, que a Ucrânia se junte à OTAN e tampouco à União Europeia. E ele acha que vai viver muito tempo pelo jeito.
é muito estranho, né? Então, na realidade, temos três coisas nesses termos reafirmados pela Rússia, né? Isso na minha interpretação. Ele quer toda a captura do território, e quer do que ele já tem hoje, ele quer ficar com o que ele já tem, mas ele quer um pouco mais, né? Então ele tem a Crimeia, que ele já tem, ele quer ficar. Além do que ele tem em Donetsk e Luhansk, ele quer todo o território de Donetsk e Luhansk, nas negociações já vai, e quer também as pequenas partes que ele tem de Zaporizhia e também de Kherson. Esse homem não sabe, quer dizer, sabe o que quer, mas não vai conseguir. Essa mesa de negociação não vai funcionar assim, né? E também a questão da discussão, a OTAN e a União Europeia também não. E também não quer uma força, né? Uma força de paz para inspecionar e garantir a paz da região. Essa força de paz da ONU, ou europeia, ou mista com outros países europeus ou não, né? Desde que aconteceu a Maidan Nezavezhny, né? A independência da Maidan, em 2013 e 2014, ela terminou em fevereiro de 2014, que chamam de revolta, mas na realidade foi uma revolta popular, porque o fantoche de Putin, Viktor Yanukovych, que era o presidente na época da Ucrânia, não estava cumprindo os termos já decididos em eleição e em plebiscito de que a Ucrânia iria se juntar à União Europeia. E negou isso, não assinou os documentos que precisava assinar e a população revoltou-se. E desde essa época que o ditador russo, ele fala na tal da desnazificação. Ele diz que esse é um movimento nazista que aconteceu na Ucrânia, ele quer desnazificar e ele quer colocar na Ucrânia o fantoche dele, voltar a colocar talvez o Viktor Yanukovych, um outro fantoche qualquer, mas esses são os termos de Kiev, perdão, os termos de Moscou, os termos do ditador russo para a Ucrânia, para Kiev, para Zelensky, né? Então, a maneira como as coisas estão configuradas no momento em que o presidente eleito Donald Trump e sua equipe, né, eles estão avançando para mudar, para parar a guerra nessa nova presidência, pelos sinais das coisas, parece que as coisas não vão andar como Donald Trump quer. E aquela ideia dele terminar a guerra em 24 horas, acredito que também não irá funcionar, né? Ele vai ter muito trabalho e vai provavelmente ter que ter muita atração com Putin, porque Putin está mostrando nas declarações dele, em contrapartida às declarações do Trump e de Zelensky sobre a negociação de paz, um desprezo total pela figura de Donald Trump e também por Zelensky, que ele já despreza, acho que muito mais do que Trump há muito tempo. E ele está querendo mostrar que ele está numa posição de força e só aceita os termos dele. Então vai ser muito difícil chegar a esse ponto, a essa negociação com o ditador russo. Não tenho nenhuma dúvida disso e acho que a guerra deverá continuar em 2025. E agora existem as apostas na economia, né? Agora também existe uma outra aposta que muitos estão pensando, que o ditador russo poderá ficar acuado, porque Trump poderá, por causa disso, ajudar a Ucrânia, como ele falou que se não houvesse um acordo de Putin, ele ajudaria, despejaria armas na Ucrânia. Mas também tem um outro fator, que eu quero ressaltar aqui, que o Trump não gosta da Ucrânia. Já deixou isso claro, inclusive na eleição anterior. Ele não gosta da Ucrânia, não gosta da guerra da Ucrânia, mas não gosta da Ucrânia. Então eu duvido que ele vai intensificar a ajuda à Ucrânia. Acho que ele vai fazer alguma ajuda, talvez, até para uma certa resposta à Europa. E embora que ele vai deixar a maior parte do problema com a Europa. Agora, eu vejo aqui as palavras de um general ucraniano, que é o chefe do serviço secreto ucraniano, o Kirilo Budanov, como muito importantes, né? Ele falou que a Ucrânia, em qualquer condição, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos da América, continuará a guerra. E eles já têm uma outra estratégia para isso, e eles, sem dúvida, como diz a boa inteligência humana, militar, né? Ele não falou quais são os planos, né? Mas eu acredito que a Ucrânia também está
apostando no naufrágio da Rússia economicamente, que vai imobilizá-la bastante. Então nós vamos acompanhar agora, durante esse ano de 2025, esse embate do trio Trump, Putin e Zelensky. Putin não quer falar com Zelensky. Putin diz que só fala com Trump. Mas a decisão da paz de aceite dos termos terá que ser de Zelensky. Aí já também começa uma coisa muito complicada. Vamos torcer pela paz, vamos rezar pela paz e que a paz venha, embora que acredito que será com muitas dificuldades e com uma longa negociação. Não será fácil, não será uma paz em 24 horas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Convido novamente, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Essa análise baseada nos acontecimentos que eu fiz dos últimos anos da guerra e mais recentemente com os acontecimentos da guerra também e na movimentação geopolítica sobre o tema. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de dar o like, compartilhe com suas redes sociais e faça os seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.